antes de abordar essa coisa da gravura, hibridização da gravura, um pouco vamos dizer, do meu percurso na, gravura. Mas antes que entramos nisso, o problema é a palavra gravura. O que gravura representa para vocês? Essa palavra. Simplesmente uma palavra muito antiga é gravar. Eu posso também gravar uma ideia, uma imagem. Eu posso gravar alguma coisa num CD. Eu posso gravar alguma coisa numa pedra. Bom. Geralmente, quando a gente fala de gravura, a gente pensa, gravura em metal, xilografia, litografia, serigrafia e ponto. Mas o que acontece, por exemplo, com uma fotografia? Uma coisa interessante da fotografia é que, quando ela foi apresentada na Academia Francesa, em 1839, se estou correto, o que chamava de grafia? Grafia em grego é escrever. Porque eles consideraram que era o sol que desenhava, gravava, que é verdade, gravava a imagem sobre um matriz, um suporte. Bom, então, de uma maneira, se nós pensamos um pouco, gravura, nas línguas latinas, incluindo francês, português, espanhol, italiano, os anglo-saxônicos simplificaram um pouco essa palavra ou conceito, o que chamava isso printmaking, fazer estampas, fazer múltiplos. E automaticamente isso entra na gravura, como hoje em dia, por exemplo, a fotografia, os meios fotográficos. Mas a gente vai falar sobre isso depois, sobre uma parte histórica um pouco da gravura. Vou falar um pouco de mim. Quando eu comecei a gravura, eu estava numa escola de belas artes em Genebra e eu era condenado a ter aulas de gravura, por exemplo, em metal, com um gravador extremamente bom, tradicional. E eu tinha que fazer buril, uma técnica completamente insuportável, é uma técnica usada séculos passados e não hoje em dia. E ela é meticuloso, e ela formatos pequenos, e de repente eu perdi um pouco de interesse. O que me interessou muito com a gravura foi, de repente, essa possibilidade de fazer uma imagem através de um outro meio, que não seja o pincel, que não seja necessariamente um lápis, era um outro material, envolvia tintas, máquinas, cheiros diferentes, era um mundo completamente novo. Não tinha nada a ver com material de pintura, por exemplo. Só que ainda naquela época eu disse, puxa vida, eu não quero aprender essa técnica antiquada, eu quero alguma coisa um pouco mais contemporânea. Isso na época que saíam muitas obras dos artistas pop, serigrafias, etc. Havia fotografias, fotogravuras, etc. Fotografia incorporada nos matrizes, e ele não pode. Porque nós temos que lembrar que a gravura deixou ser um meio, vamos dizer, de reprodução. Antes da fotografia, a única maneira de reproduzir uma imagem era, seja através da gravura em metal ou a xilografia. Com a invenção da fotografia, essas técnicas caíram em desuso e foram retomadas para os pintores gravadores na França no final do século XIX. Resgataram as velhas máquinas, se encantaram com o tipo de imagem que podia fazer, multiplicar a imagem, etc. Então, o que eu fiz? De repente, eu decidi que tinha um centro de gravura contemporânea, lá em Genebra, Suíça, e tinha um artista muito conhecido, o Daniel Divorno, e era uma casa, e tinha muitos brasileiros lá fazendo residências.
fazendo gravuras maravilhosas em metal, com aguatintas, formatos grandes. Então, eu larguei minhas aulas de gravura na Escola Belas Artes e fiquei indo para esse centro de gravura, onde eu aprendi muito mais e me senti muito mais livre. Então, de repente, viu que há mais possibilidades nesse mundo de gravura, em vez dessa coisa extremamente rígida e tradicional. Isso representa um pouco a história, porque até os anos, na Europa, e na Suíça naquela época, até os anos 70, e na Europa em geral, até os anos 50, seja a litografia, seja a gravura em metal, estilo, não vamos falar do estilo, porque o estilo não possibilitava realmente a incorporação de imagem fotográfica. Os meios de produção desse múltiplo, impressão desse múltiplo, tinha que ser feito através de uma prensa tradicional de gravura. A litografia tinha que ser feita numa pedra através da prensa tradicional de litografia, etc, etc. Mas eu vi que muitos artistas também naquela época estavam fazendo obras usando um offset, que é basicamente litografia, é igual, não há diferença nenhuma. Incorporando imagens fotográficas nas suas obras, litografia, ou seja, gravura em metal. E o que aconteceu? E de repente eu comecei a pensar um pouco nesse assunto, só que o mercado de gravura, as escolas, os ateliês de gravura eram ainda extremamente tradicionais. Eles negavam qualquer outra coisa até os anos 50. Você não podia apresentar numa galeria uma fotogravura. Você não podia apresentar uma litografia feita com offset. Era proibido, era sacrilégio. Bom, então, eu fiz as Belas Artes, depois cheguei na Bahia, eu continuei me interessando na gravura, fiz todas as gravuras, a partir de gravura em metal, depois foi para serigrafia, foi para litografia, que eu aprendi com o Antônio Grosso, do Rio de Janeiro, chegou aqui na Bahia e ensinou, primeira vez, a lito, e logo depois, essa lito me encantou. Eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz um estágio em Tamarino e Universidade do Novo México, que era litografia, em metal e sobre pedra, bem tradicional, perfeito, era tecnicamente perfeito. Então, mesmo até os anos 70, 80, havia, vamos dizer, duas classes de pessoas que apreciam as gravuras. Normalmente os artistas podem apreciar uma gravura para seu conteúdo artístico, expressão emocional, etc. Mas também havia toda uma escola que aprecia virtualismo na gravura. Mas que mancha linda, que efeito linda, etc, etc, etc. Mas, para continuar, eu fui para fazer um doutorado em Barcelona. Eu fiz um pouco, era sobre a litografia, vamos dizer, a ciência e a tecnologia na arte de litografia, e descobri destruí um pouco esse mito sobre a invenção da litografia, que em vez de um gênio que baixou do céu e falou para o senhor Alois Ennefelder, você vai descobrir como fazer a litografia, etc. Era um conceito completamente romântico. E era romântico naquela época, 1770 e poucos. E eu descobri que o Sr. Sennefelder, e aliás, todas as técnicas de gravura acompanhavam sempre, não só os movimentos artísticos. Sennefelder, na época, as litografias depois de 1800, era o romanticismo que seguiu Picasso, tudo que a gente viu agora, a gravura sempre seguiu mais ou menos os movimentos artísticos. Não vou dizer que quem começou primeiro e quem terminou, mas a gravura sempre acompanhou isso. Mas, de repente, eu estava pensando de novo lá em Barcelona, eu falei para as pessoas, eu disse, escuta, mas se a gravura acompanha tanto, por que não? Qual é a diferença de uma impressão digital?
e uma litografia? Porque nós temos que lembrar que a gravura é um múltiplo. Até o ponto que uma das grandes feiras de gravura em Madrid, que se chamava Estampa, foi transformado para a arte múltipla. Isso, de repente, deixa um espaço, deixa uma liberdade. Há um pequeno texto que não vou ler tudo, aqui. Por exemplo, a gravura era só considerada artística quando realizada com técnicas tradicionais, como a gravura em metal, ponta seca, água forte, água tinta, mesotinta, e a litografia ou a xilografia. E essa difusão estava limitada aos livros ilustrados. Desculpa, estou com a parte errada. E que foi só nos últimos décadas do século passado, e de um modo significativo, que as gravuras se libertou definitivamente das restrições e preconceitos impostos pelas suas herências históricas e acadêmicas, enquanto meio de reprodução e divulgação de obras originais e se consolidou com um meio de expressão crítico e inovador dentro da arte contemporânea. Algo difícil de prever na primeira metade do século XX, mesmo se já revelava indícios do processo de transformação que se aproximava. Um ponto interessante, vamos dizer que, assim, o que começou a acontecer depois dos anos 60, como eu falo aqui, podemos comparar essa dinâmica, vamos dizer, começou a ter uma dinâmica a partir dos anos 60, do alargamento dos limites da gravura, porque a gravura sempre é limitada numa folha de papel bidimensional, moldurado, colocado sobre uma parede, com a proposição de Rosalind Krauss a respeito da escultura e seu campo expandido. Então, de uma maneira, a gravura começou a entrar um pouco numa outra dinâmica, se incorporando mais na arte contemporânea, porque se pensamos um pouquinho, a gravura até pouco tempo atrás era limitada a galerias, exposições que tratavam só de gravuras. Raramente se misturava obras gráficas, vamos dizer, com pintura, com escultura, com fotografia. Era sempre clubinhos de gravura, especialistas de gravura, apreciadores de gravura. Então, a fotografia passou mesmo, mas a fotografia, se nós olharmos hoje em dia, a fotografia está nas grandes galerias de artes contemporâneas, nos grandes bienais internacionais. Ela foi aceitada. E a gravura, de uma maneira, já começou bastante anos atrás a entrar um pouco nessa mesma dinâmica. E há uma coisa interessante que vou mostrar para vocês, eu não sei como colocar esse sticker aqui. Se alguém pode fazer isso. Uma coisa extremamente interessante, eu vou mostrar para vocês que foi um acaso. Eu sempre estava procurando algum crítico, alguém que falava essa gravura entrando mais numa outra dinâmica, numa dinâmica mais híbrida. Nunca achei nada. E um dia eu estava olhando um Time Magazine, que eu detesto. Era um Time Magazine dos anos 60, 68, e alguém falando sobre uma exposição no Museu da Arte Moderna em Nova York. Bom, vou começar com a Neida Sanches, que eu acho que ela deu uma palestra aqui ontem sobre um pouco o assunto. Eu lembro sempre a Neida, uns anos atrás, ela estava fazendo as gravuras, e ela olhou algumas coisas que eu tinha feito. Eu falei para a Neida, eu disse, escuta, Neida, eu disse, tem uma outra maneira, outra abordagem para a gravura também. Quer ver? Então, mostrei para ela catálogos dos bienais no leste da Europa, Polônia, Tchecoslováquia, mesmo nos Estados Unidos. Ela ficou encantada. Disse, posso? Eu disse, sim, você deve.
E ela conseguiu fazer uma coisa absolutamente maravilhosa. Uma outra pessoa que acho que foi muito esquecida aqui na Bahia. Eu lembro lá início dos anos 80, eu entrei na Escola Belas Artes em 79, e uma professora que chama Márcia Magno dava aulas de estilo na escola. E ela fazia pipas com o estilo dela, impresso sobre papel seda. Eu disse, mas que maravilha! E, infelizmente, ninguém naquela época valorizou. Ela fazendo isso agora, ela entraria nos bienais. Mas naquela época era ainda uma pipa é uma pipa, ponto. Mesmo assim impresso, uma decoração impressa com estilo, é uma pipa. Mas eu posso chamar isso também uma gravura, ora. É um objeto, usando a técnica de gravura. Por que a gravura tem que ser só, simplesmente, uma impressão sobre uma folha de papel? Não tem nada errado com isso, eu faço isso também. Então, Márcia, de uma maneira, eu vou dizer que aqui no Brasil, talvez foi uma das primeiras pessoas que quebrou essa bidimensionalidade de vamos dizer, de uma maneira de apresentar, fazer uma gravura. Por exemplo, aqui o outro artista, João Moro, ele faz litografias sobre papel que ele lamina sobre finos chapas de alumínio, dobra essas chapas e ele consegue, sobre sobreposições, uns efeitos extremamente interessantes. Nós temos um outro que chama John Hitchcock, em 2001, onde a gravura é utilizada com uma instalação. O que eu quero dizer para vocês é que nos bienais de gravura, alguns ainda se chamam, por exemplo, tem uma grande bienal em Cracóvia, em Polônia, que é conhecidíssima. Tem Bulgária, os países do leste são maravilhosos nisso, extremamente inovadores, nos Estados Unidos também. Aliás, Regina de Oliveira também, a gente vai ver ela. Vocês vão para um bienal desses e vocês vão encontrar gravuras tradicionais, vocês vão encontrar instalações, vocês vão encontrar trabalhos feitos sobre pano, outros tipos de materiais, não necessariamente papel. Eu lembro quando eu fazia gravura, mesmo no Camarim, nos Estados Unidos, o papel tinha que ser papel, tinha que ser papel de algodão, bom, etc, etc. Tem umas normativas predefinidas que exigiam, né, para você poder vender essa gravura, ou então, comercializar essa gravura, era só assim, senão não era aceitável. Luciano Fabro utilizou uma ideia também maravilhosa que seria quase uma instalação, mas se nós pensamos um pouco, a gente pensa em gravura, Mesopotâmios fazia gravura também e os gregos sobre pequenos cilindros que eles usavam nos anéis, que eles passavam em cima de uma serra, e isso deixava uma impressão. Então, esse trabalho aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas acredito que foi feito em cima da areia ou argila. Porque gravura é uma impressão. Frank Stella, em 95, ele misturou estilo, gravura em metal e serigrafia numa obra só. Antes isso era absolutamente proibido até os anos 50, 60. Esse grande impressor que me ensinou realmente a gravura nesse centro contemporâneo em Genebra, no fim da vida dele, ele começou a fazer, o matriz ele fazia com cerâmica. E ele colocava essa cerâmica junto com uma impressão que ele conseguia com frotagem. Então a obra era matriz, a impressão era obra única, acabou a história. E ele era extremamente tradicional, vamos dizer, tecnicamente, talvez era um dos melhores da Europa. Isso também entra no dinâmica de gravura, em uma impressão sobre plástico.
O Félix Gonçalves Torres também. Jorge Massunhas. Aí é uma construção de objeto, de novo, feito com litografia. Isso eu quero chegar para o que eu acabei de, que eu estava falando no Museu de Arte Moderna de Nova York. O Rauschenberg. Então eu vou ler para vocês o que foi impresso no Time Magazine. Onde que está isso? Sim, aqui. Isso aqui eu não enxergo muito bem. Em 1966, um artigo do Time Magazine sobre a exposição New Looking Prints, que é uma visão nova de gravura prints, aí que a diferença da linguagem seria mais as estampas, vamos dizer. Prints acho que corresponde mais a isso. Realizado no Museu de Arte Moderna de Manhattan, questionava a quebra do purismo da gravura, ao mesmo tempo em que se referia às mudanças significativas que estavam a ocorrer. Passo a citar, isso é o homem que está, eu não estou citando. É evidente o aparecimento de um novo estilo de gravura na exposição inaugurada na semana passada, com 48 gravuras de 15 artistas. Segundo o diretor do setor da gravura do museu, Guillermo Lieberman, o pioneiro desse movimento é o Robert Rauschenberg, que em 1964 realizou a gravura Shades, de fato, um jogo gráfico. O artista transferiu fotomecanicamente imagens de jornais e revistas para uma pedra litográfica, imprimiu as imagens resultantes sobre uma folha de acetato que laminou sobre plexiglass, iluminando o resultado com uma lâmpada. O resultado é uma gravura iluminada eletricamente. Isso é onde que eu falo que podemos comparar essa dinâmica, o alargamento dos limites da gravura, com a proposição de Rosalind Krauss, que foi mais ou menos nas épocas do início dos 60, que a escultura também mudou. Nós temos também Andy Warhol, que incorporou serigrafias com pintura. Tem outro trabalho de Rauschenberg, que uma primeira vez alguém conseguiu fazer uma gravura monstruosa, que é 2 metros e alguma coisa, por assim. O Cristo, que em 67 fazia litografias, mas com colagem, em materiais que parecem um pouco vamos dizer, as construções e instalações dele. São todos em série, são numerados, são gravuras. Claes Oldenburg, de novo. E um artista que eu gosto muito, que se chama John Hitchcock, que trabalha exclusivamente com a xilografia, mas os estilos dele ele faz também de uma maneira extremamente tradicional, de grandes formatos, mas a especialidade dele são instalações em galerias de arte. Essas daqui são obviamente cenas de guerra, os tanques. Ele usa, vamos dizer, a técnica de gravura para conseguir modulações, para conseguir múltiplos. A gente estava falando dos chineses, mas os chineses também têm uma grande capacidade de criatividade, e também formatos muito grandes. Isso são embaixo nós temos os matrizes, em cima o resultado pendurado. Uma aluna minha na Escola Belas Artes queria fazer também uma instalação uma vez, e ela estava pensando como que vou passar uma imagem sobre lajotas de chão. A serigrafia, eu falei, não vai funcionar, tecnicamente não vai ser muito interessante. Então eu falei, bom, você pode fazer uma transferência de uma fotocópia para uma pedra, e funciona. Também a gravura possibilita também recortes, é possível fazer construções. Também uma outra maneira, porque usar, vamos dizer, o tradicional chapa de madeira, tal formato, e imprimir ela. Aqui, Boris Gomes, Export Products, bom, são caixas para exportar legumes,
ele gravou, bom, na madeira, nessas caixas, figuras que ele imprimiu. Então, nós podemos ver aqui que já é uma outra maneira, outro tipo de abordagem, e vamos dizer, das técnicas utilizadas na gravura, que podem ser incorporadas nesse conceito mais da arte conceptual e contemporânea. Conceptual não, contemporânea, desculpe. Voltando de novo, Andy Warhol fazia serigrafias, não só aquele Marilyn, que seria, vamos dizer, a gravura tradicional, uma estampa tradicional, mas também construiu caixas. Outra possibilidade. Mas isso também não é nada de novo. Eu achei, uma vez, em livros antigos, de 1526, uma Chilo, que se vendia, que era um relógio do sol. Você cortava, recortava a imagem, montava e oba! Um objeto. Também nós temos estamos falando de relevos em Chilo. Isso é absolutamente nada particularmente novo, porque também no século XVII essa técnica foi utilizada, que nós podemos ver um detalhe, onde o artista não está fazendo traços para dar uma ilusão da sombra, mas está dando um volume para conseguir essa sombra no papel. Um trabalho de Henry Moore, isso se chamava, é uma técnica interessante, foi inventado por uns mexicanos, se chamava mixografia, e foi inventado também nos anos 60 por Luiz Remba e Rufino Tamoio. A mixografia permite construir uma matriz com qualquer tipo de materiais, ou combinação de materiais, objetos, madeira, plástico, etc., que dá origem a um molde positivo e um outro negativo, em cobre. Posteriormente, se coloca entre esses dois moldes papel, o parte de papel, e se procede a exercer uma forte pressão na prensa. O resultado é uma gravura em alto relievo com uma grande definição, onde o volume que sugere a forma do objeto. Outro exemplo de, vamos dizer, dar uma forma mais quase escultórica em relievo para uma gravura sem a utilização da tinta. Aí são as obras do João Moro. Estamos entrando na impressão digital. Regina Silveira, vocês podem procurar na página web, tem um trabalho ótimo que ela fez nos Estados Unidos, onde são os insectos, e o trabalho foi feito num plotter com recorte. Isso, se vocês querem anotar, é MEMBRACID.wordpress.com. Então, foi quando eu vi isso eu comecei a incorporar, comecei a utilizar mais ou menos essas ideias de incorporar outros materiais impressos nos meus trabalhos, uns 10 anos atrás. Mas voltando para a Escola de Belas Artes lá em Barcelona, quando eu sugeri que eles colocam um plotter e computadores na sala, isso foi assim, aceitado imediatamente, e até hoje em dia muitas produções eu faço também, muitos dos meus trabalhos são feitos no computador, impressos num plotter, sobre um papel mais ou menos decente, para conseguir certas veladuras, certos efeitos que são um pouco diferentes de um papel comum, porque de uma maneira a gravura existem umas características que é importante tomar em conta. Mais ou menos o suporte, o papel, caso é papel, eu posso também imprimir com plotter sobre madeira, sobre gesso, sobre uma parede. E eu comecei a utilizar nos meus trabalhos
látex, e descobri que látex, uma vez que é colocado com pinceladas finas, camadas finas sobre uma superfície, um relievo, eu poderia tirar, vamos dizer, moldes desse relievo, senão eu posso chegar aqui em Cachoeira e com látex pintar paredes onde há texturas. Vamos supor, eu fiz muitos lá em Barcelona de aquelas tapas de águas, gás, eletricidade, etc., que vocês encontram nas ruas. E comecei a pintar isso com látex, tirar moldes. Eu estava na Chapada Diamantina, eu fiz uma exposição lá em Cracóvia. Quando eu esteve na Chapada Diamantina, eu estava andando nas montanhas, e de repente eu olhei e eu vi umas pedras esquisitas, tinham ondulações, algumas pedras tinham um craquelé que parecia terra seca. Perguntei para minha amiga, mas o que é isso? São pedras aqui em cima? Ele disse, escuta, isso era o mar, uma lagoa, 2, 3 bilhões de anos atrás, quando não existia nada. E depois com os movimentos geológicos, etc., por tempo, a areia recebeu, sei lá, pó, foi compensada, tem tudo uma história geológica muito interessante. Eles finalmente se acharam em topos das montanhas. E quando eu vi isso, eu disse, que maravilha. Então, peguei meu látex e comecei a pintar essas pedras e incorporar elas um pouco com mapas da Chapada Diamantina, aéreas, porque meu trabalho, eu comecei a concentrar, eu queria esquecer o horizonte completamente, eu queria mapas, eu queria vista de cima para baixo. Então, comecei a incorporar esses látex, dessas formas naturais, antiguíssimos, sobrepondo eles sobre meus trabalhos. O que era muito interessante com o látex era a transparência. Parecia uma pele. Então, toda a minha poética era um pouco essa pele da chapada antiguíssima. Então, voltando de novo, o que eu estou querendo transmitir para vocês é que a gravura, há muitas possibilidades da gravura, porque eu escuto muitas vezes dos meus alunos, muitas pessoas que fazem gravura, eles que não conhecem o que está realmente acontecendo hoje em dia, um pouquinho. Bom, que ainda existe, França, infelizmente, é muito atrasadíssimo nisso, que você chega para uma galeria contemporânea com sua pasta de gravura, isso eu falo para meus alunos, eles vão dizer, não, a gente não quer arte múltipla aqui, a gente quer trabalho original. Bom, também pensar, é original, é uma cópia, como que é? Bom, isso eu não vou entrar nesse ponto. Então, muitas pessoas encontraram muitas dificuldades de, vamos dizer, entrar no mercado da arte, só fazendo gravura. Por isso, muitos artistas desistiram muito de fazer gravura um pouco, porque, de repente, você tem que ir, seja para as galerias que trabalham com gravuras, etc., ou se não, você faz sua arte e vai para as outras galerias. É uma maneira que os artistas estão achando, né, de conseguir incorporar, vamos dizer, a técnica de gravura. Alguém que é gravador, mas é um artista plástico, ele pode, e eu acredito de uma maneira deve, entrar numa outra dinâmica um pouquinho, né, seguindo os movimentos artísticos contemporâneos. Vamos falar de instalações de novo. É que ele pode entrar no mercado da arte, ele pode ficar conhecido através dessa maneira de apresentar, vamos dizer, o trabalho dele. A gravura tem essa, é uma maravilha, porque é possível imprimir a mesma imagem, fazer toda uma história, contar uma história. Então, eu não estou dizendo que eu não respeito. Eu sou também um gravador, vamos dizer, clássico nas técnicas. Há mais de 40 anos que eu trabalho nesse médio. Mas eu
eu sinto um pouco, eu acho que da mesma maneira que a Neida descobriu uma saída, vamos dizer, para as gravuras, a técnica, ela adorava a técnica de gravura, mas ela encontrou uma saída extremamente criativa. O primeiro trabalho que ela fez é uma maravilha. Existe também, vocês procuram uns trabalhos da Regina da Silveira, e vocês vão achar que ela fez uma exposição grande nos Estados Unidos, exatamente usando um plotter, fazer recorte de insetos, é espetacular. A sala, o chão, tudo está completamente coberto com isso. Eu não vou passar o tempo passando todos os sites, porque isso também não interessa muito. Eu tenho também outra coisa interessante, quando eu fui para Cracóvia, nos trienais internacionais, eu fiquei impressionado que, de repente, eu vi um vídeo em uns trabalhos que eram projetados. Isso estava no Trienal de Gravura. Tá? Então, alguém disse para mim, escuta, mas a gente está com uma tecnologia moderna também, o disquete, de uma maneira, é seu matriz, você pode reproduzir ela X vezes em um múltiplo, então isso vai entrar no conceito, vamos dizer, de gravura, no mundo, vamos dizer, de gravura, no mundo de múltiplo. Porque nós não podemos esquecer que a gravura originou e foi, durante séculos, uma maneira de fazer múltiplos. Sempre foi, e mesmo até os anos 50, 60, 80, até hoje em dia, você tem 50 imagens que são iguais. Não é? Então, é um múltiplo. Agora, eu queria mostrar para você, eu fiz para um trabalho meio que foi comprado para um grande centro de serigrafia em Lisboa, e a pessoa tem uma cabeça extremamente aberta. Ele fez uma reprodução de um dos meus trabalhos onde eu utilizo látex. E eu queria colocar, porque ele ia vender essas serigrafias, e ele queria alguma coisa picante, alguma coisa interessante. Então, de repente, eu pensei, por que eu não faço um jogo em flash, vamos dizer, um jogo interativo, que vai junto com a minha gravura. Então, o que eu decidi? Como há dois, em realidade, dois são muito grandes, um está olhando para a direita, o outro está olhando para a esquerda, eles estão se olhando quando se colocam juntos. Eu disse, por que eu não posso fazer um pequeno jogo a partir de um trabalho? Então, eu fiz, isso era para ir junto com as serigrafias, né? Cada pessoa que comprava um recebia um CD. Então, tem aqui, assim, uma pequena como fazer, né? E aí nós entramos na obra. Aí, cada vez que eu passo o mouse, a figura muda de posição. E o jogo é tentar fazer que a cabeça vira para o outro lado. Isso é tudo uma história de viagens através, por exemplo, continentes. Então, essa mala existe. Eu tirei em látex a forma frontal da mala. Atrás são as fotografias de todos os lugares onde essa mala viajou. Ela é muito velha. E embaixo há um gráfico do, vamos dizer, mundial. Acho que termina aqui no Brasil, Portugal, Malásia, etc., que estão, dá para ver aqui atrás, isso é a beleza desse látex, que como é transparente, isso seria a mapa da Chapada com percursos. Quando você apresenta esses trabalhos, Marco, você apresenta ele como uma instalação ou na parede, você imprime
esses gráficos e depois Não, coloca? não, eu não apresento eles como É instalação. só no computador? São grandes, é 1 metro por 1 metro, e há tudo uma série, aliás, dessa, mas eu não coloquei todas. Tá? Você Mas eles estão assim, o látex está... está impresso também no papel, né? Impresso não, está colado. Está colado. Está colado sobre uma impressão digital. Né? Certo. Então, é que eu falei, de uma maneira, eu me lancei muito dentro da impressão digital, porque eu queria mudar um pouco vamos dizer, do ateliê de gravura, que eu cansei, fiz tantos anos de prensa, sujar a mão, e que decidi, bom, eu quero explorar realmente um pouco novas tecnologias, e eu fui descobrindo pouco a pouco. Vamos dizer, na gravura, hoje em dia, existe, usando mesmo as prensas tradicionais, existe gravuras que chamam não tóxicos, existe polímeros que são fotopolímeros, que é um plástico que é sensível fotograficamente, e é possível passar imagens fotográficas sobre esse plástico e imprimir um tórculo, uma gravura, perfeitamente, que é não tóxico, e a qualidade é 1000 vezes superior às velhas fotogravuras que se fazia anos atrás. E também há muitas novas coisas, mas o princípio é absolutamente igual. O meu percurso aqui era para sair, vamos dizer, da gravura em metal, utilizar outros materiais para poder fazer impressões. E a minha esposa está trabalhando muito com instalações. Ela está imprimindo sobre tecido, e criando objetos com esse tecido, seja tipo eiderdowns, almofadas, que ela coloca no ambiente. E esses trabalhos estão recebendo um grande auê lá dos bienais, bom, de gravura ou arte múltiplo. E então, eu fiquei extremamente feliz de ver essa um pouco abertura, e aqueles PowerPoint que eu mostrei para vocês sobre esses artistas americanos lá em anos 64, eu nunca imaginei que essa ideia começou em 64, porque eles conseguiram esses trabalhos, que eu achei maravilhoso, mas de repente durante 10, 15 anos sumiu. E eu estava olhando na internet nesses últimos anos, e para minha surpresa, eu só escrevi na página, no www, eu escrevi printmaking as installation, vamos dizer, fazer estampas, fazer gravura como instalação, e achei um monte nas grandes escolas de artes, nos Estados Unidos, Inglaterra, vários lugares. De repente, fiquei assim, feliz de ver que há muita gente que está começando a fazer exatamente isso, e está tendo um grande sucesso. Tem as caixas de Duchamp também, né? Que é uma referência também, talvez até anterior. As caixas de Duchamp, os mini museus, não sei se você conhece esse... As caixas do... Marcel Duchamp. Sim, Marcel Duchamp. Bom, sim. Podemos quase colocar um pouco essa dinâmica de Marcel Duchamp, de repente quebrando. Quebrando um pouco, bom, não é história da arte, mas quebrando uma passagem. Com um pouco o que está acontecendo, vamos dizer, com as técnicas de gravura, vamos supor, não vamos dizer... Essa palavra gravura, como eu falei, eu não gosto muito de utilizá-la, mas usando as técnicas de gravura para fazer objetos, etc, etc, etc. Falo etc porque sempre há alguma coisa nova que pode aparecer. Então, eu acho que isso que deixa uma abertura, acho que é importante,
Porque, bom, a criatividade não é só necessariamente o que você desenha numa pedra litográfica, também pode ser da maneira, eu falo muitas vezes para meus alunos, não é só necessariamente a imagem que vocês estão imprimindo, mas também o branco do papel que em volta, onde vocês vão colocá-la, tudo muda. Então, acho que há muita coisa para, vamos investigar, falar e escrever. Eu conheci numa dessas bienais, um inglês que deve ser o única pessoa, hoje em dia, que está escrevendo de uma maneira crítica sobre a gravura, e ele publicou, o nome dele é Richard Noyes, é do país dos Gales, ele detesta que chama ele inglês, e ele escreveu 3 ou 4 livros, e ele fala um pouco dessa dinâmica, está falando para onde isso pode ir, não pode ir. Ele incluiu um dos meus trabalhos, que estava fazendo livro de artista interativo, um dos meus trabalhos estão incluídos, e tem pelo menos uns 40 outros artistas. E vocês buscando Richard Noyes, o livro dele, ele escreveu, o livro que ele fez com uns trabalhos meus e dos outros pessoas, se chama Critical Mass. Também tem outro que é Printmaking on the Edge, que é, vamos dizer, gravura que está na corda bamba, quase. E ele é um dos únicos que eu conheço que realmente fala de uma maneira crítica e acadêmica sobre a gravura contemporânea. E os livros deles estão tendo um grande sucesso, porque ninguém escreve. A única publicação, uma vez, não sei se vocês devem conhecer, também, aliás, falando de Rubem Grillo, quando eu estava orientando, coordenando um mestrado, eu decidi, isso no ano 2000, uma publicação Cultura Visual, e eu vi que sempre há livros sobre técnica de gravura, sempre técnica, insuportável. E eu disse, bom, falta realmente depoimento de artistas. Então eu escrevi para o Rubem e vários outros artistas, pedindo a eles que eles falem sobre os trabalhos dele, que eu publiquei, finalmente. Só que eu gostaria de ver mais, que pessoas escrevem que pensam um pouco, estou falando de gravura de hoje, ou ontem, ou 10 anos atrás. Talvez é difícil escrever sobre hoje, né? Mas pelo menos falar dessa nova dinâmica que começou 10, 15 anos atrás. Pelo menos que isso fica mais ou menos registrado, e sair um pouco desses livros técnicos ou se não livros só ilustrados, tem tantos livros com, vamos dizer, as imagens dos gravadores, dos trabalhos deles, dizendo o tamanho, técnica, mas nada realmente profundo. Bom, só isso.